pessoal, tudo bem? Hoje eu vou vir fazer um convite diferente para vocês. Eu resolvi colocar um vídeo que nós gravamos no programa Papo de Saúde da TV Nordeste há um tempo atrás. Então eu achei um vídeo que é um conteúdo bem legal, bem interessante, falando sobre quiropraxia. Então nessa semana de carnaval eu dedico esse programa, então, esse vídeo nosso hoje, à nossa quiropraxia. Forte abraço para todo mundo. Muito boa tarde, meus queridos, meus amores que estão sempre aqui comigo, me fazendo companhia no programa. Sejam muito bem-vindos, viu? A mais um Papo de Saúde Gordo Show aqui, ilustrando aqui o cenário. Obrigada, Google. Fique por aí para fazer, viu? O babadinho que a gente vai mostrar aqui hoje. Vocês que acompanham aí as nossas redes sociais, já devem saber o que a gente vai falar por aqui hoje, tá? Nós vamos falar sobre a quiropraxia com o Dr. Paulo Veiga, que já está ali, eu vou chamar ele. Antes, eu quero só que o meu amigo mostre esse look lindo da Visual Moda. Olha só, gente, que macacão lindo. Tá bonito, Aninha? Tá bacana, né? Pois é, coleção nova na Visual Moda, viu? Saindo daqui, vou direto pra lá fazer um montão de fotos. Então, acessem aí o Instagram, viu? @Visual Moda, assim que terminar o programa. E pra vocês ficarem por dentro aí das novidades que a loja tá trazendo aí pro teu São João. Não é verdade, Aninha? São João chegando aí, todo mundo quer se vestir bem, né, gente? Então, é isso aí. Acesse o Instagram da Visual Moda para conferir hoje mesmo, tá? A nova coleção, tá? Um beijo pra Simone, que deixou aqui essa roupa linda pra mim. Muito obrigada. Mas deixa de conversa mole, né, Dani? E vamos começar o programa. Deixa eu chamar aqui o Dr. Paulo Veiga, pela primeira vez aqui na Cine TV. Muito obrigada por ter vindo, viu, Obrigado, Paulo? obrigado pelo convite. Muito obrigado. Tudo bem, Dani? Tudo bem. E aí, a gente vai tirar muitas dúvidas hoje sobre a quiropraxia, porque muita gente que está ali assistindo em casa não conhece, né, doutor Paulo? Realmente tem bastante gente que ainda não conhece a quiropraxia. Eu acho que é uma grande oportunidade para mostrar para as pessoas, né, o que a quiropraxia pode fazer e como a gente pode ajudar essas pessoas que têm vários problemas que a gente vai falar aqui. Verdade, a gente vai contar tudo. A quiropraxia está sendo muito utilizada, vem crescendo muito. Agora, há quanto tempo ela já existe, doutor? A quiropraxia ela foi criada pelo D.D. Palmer, pelo professor Palmer, desde 1895. Então a primeira manipulação que ele fez foi em 1895. E o termo quiropraxia, ele apareceu por um paciente dele que era um reverendo, né, e ele tinha alguns estudos e ele disse que a quiropraxia, aquilo que ele fazia, parecia mágica com as mãos. Então, quiro seria mãos e praxia era praxis, então ele fazia com as mãos. Isso foi em 1905, então em 1905 surgiu esse termo quiropraxia. E hoje, o que ela trata? O que geralmente, né, quais os problemas que as pessoas têm que podem buscar a quiropraxia? Veja bem, a quiropraxia, ela é baseada numa filosofia que o Palmer chamava de teoria da vitalícia ou teoria da inteligência inata, não é? O que significa isso? Significa que qualquer alteração que possa existir no corpo da gente, essa alteração ela pode ser, ela sempre tem uma causa e que essa causa, na via de regra, acontecia principalmente por conta de estímulos que vinham de fora para dentro e que esses estímulos são absorvidos pelo nosso sistema nervoso. E esse sistema nervoso, ele estando equilibrado, ele vai levar a algumas respostas de equilíbrio no corpo e o indivíduo não fica doente. Se eu tenho qualquer alteração, qualquer desequilíbrio no meu corpo, esse sistema nervoso ele vai ser ativado para tentar proteger o indivíduo e aí, normalmente, ocorrem o que eles chamam, ou a gente chama na quiropraxia, de desvios das vértebras. Então, esses desvios das vértebras, a gente chama de complexo de subluxação vertebral. E aí, exatamente, a gente investiga esses complexos de subluxações vertebrais, tratando esses complexos de subluxação vertebral, ele vai curar aquilo que o indivíduo tem. Então, não tem uma doença específica que a gente trata. Na maioria das vezes, nos consultórios da gente, lá no meu consultório, tem aparecido muito paciente com dor lombar, muito paciente com cefaleia de tensão, sinusite, aparece muito paciente com refluxo gastroesofágico, paciente que tem retenção fecal, que ele não consegue fazer o número 2, né? Uhum. Muito fácil. Enfim, Nossa, muito interessante. tem bastante coisa que a gente pode ajudar muita gente, né? Então, ele se baseia basicamente assim. O corpo fala pra gente qual é a alteração que ele tem, via de regra essa alteração aparece na coluna vertebral e aí a gente trata essa disfunção, essa alteração e o corpo tem a sua função lá de autocura para que ele possa
se curar sozinho. Agora, a técnica, ela vai alterando, ela vai se modificando através de cada problema que aquela pessoa tem. Exato. Dependendo da alteração do complexo de subluxação que aquele indivíduo tiver, ele pode não ter só, inclusive na coluna vertebral, ele pode ter alterações na base, né? Então, por exemplo, na pelve, ele pode ter alterações no joelho, ele pode ter alterações no cotovelo, então no ombro. Dependendo do local onde nós encontramos esses complexos de subluxação, aí a gente tem técnicas específicas para cada um desses lugares, né, que a gente pode tratar. Agora, qualquer pessoa pode estar fazendo a quiropraxia, criança, gestante, como é que funciona? A quiropraxia, ela tem algumas contraindicações, que a gente chama de red flags, as bandeiras vermelhas. As red flags, as bandeiras vermelhas, elas se baseiam principalmente nas instabilidades articulares. Então, aquelas pessoas que têm problemas de instabilidade articular, problemas de hérnia de disco aguda, então às vezes o paciente tem alguma hérnia de disco aguda, então em alguns casos a gente tem algumas contraindicações. Basicamente, aqueles indivíduos que não fecham a medula atrás, ela não fecha. Então, que muitas vezes acontecem em crianças isso, então a gente chama de espina bífida, né? São contraindicações extremamente absolutas. Então, infecções, fraturas, instabilidades, alguns processos inflamatórios, são coisas que a gente teoricamente a gente não faz, tá? Não recomenda. Não recomenda, né? Agora, dependendo da especialidade do terapeuta, existem aquelas contraindicações que são relativas e aquelas que são absolutas. Dessas que eu comentei, as principais delas são absolutas, né? Agora, para o público idoso, faz um trabalho diferente? Muito. Quais são as principais queixas deles, doutor? Lá no consultório chega muita gente com artrose, com dores musculares, com dores nos joelhos, pacientes com dores na cervical, com dores lombares. É bem comum na terceira idade, muito né? Comum. Principalmente. Exato. E muitas vezes esses pacientes eles chegam assim, com anos de dor, não é? E o mais interessante é que com pequenos ajustes a gente consegue melhorar muito essas dores desses pacientes. Apesar de eles serem idosos, existem eu tenho vários pacientes que têm osteoporose, por exemplo, e a osteoporose é uma contraindicação relativa, né? A gente sabendo fazer as manipulações, dependendo de como for que a gente faz, ou dependendo de que técnica que a gente aplica, a gente consegue ajudar bastante esses indivíduos. Olha, gente, que coisa boa. Agora, para a gente tirar a dúvida do pessoal que está assistindo agora o programa, vamos diferenciar a quiropraxia da massoterapia? Sim. Pontuar as diferenças? Então, a quiropraxia, foi como eu te falei, ela é uma profissão da área de saúde que tem como objetivo avaliar, tratar e prevenir as disfunções, ou seja, aqueles complexos de subluxação vertebral, e que a partir daqui, dessas manipulações, ele consegue ajudar o corpo a se manter saudável. Então, a quiropraxia é isso, o conceito de quiropraxia. O conceito de massoterapia, ou de massagem, a massagem é uma técnica de terapia manual que ela é utilizada pelos profissionais de saúde e que eles utilizam, então, várias técnicas também de massoterapia, de massagem, que na maioria das vezes envolvem os músculos, ou seja, tecidos moles. Na quiropraxia, o nosso objetivo maior são os ossos, as articulações. Eu acho que basicamente a diferença é essa. A principal, ótimo. Deu para esclarecer bastante para o pessoal que está em casa. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo de 30 segundos, porque quando voltar vai ter uma modelo linda aqui. A gente vai fazer demonstração para você ver, né, ao vivo como é que faz as sessões de quiropraxia, né, doutor? Okay. A gente volta já. Voltamos. Pois é, quero mandar um grande beijo, viu, pro Dr. Eurípedes, da Odonto Design, e pra Tassi. Queria que o amigo fechasse aqui, eu tô enquadrada ainda na câmera, queria que fechasse pra mostrar aqui esse colar lindo. A Gabi tá aqui do meu lado, linda. Gabi, eu já falei eu quero pedir ao vivo aqui os olhos da Gabi, viu, gente? Olha só, esse colar lindo aqui da Clube da Miçanga, que eu ganhei. E essas pulseiras também, ó. Lá tem maxi de pulseiras maravilhosas. Quero mandar um grande beijo pra Clube da Miçanga, que fica lá no Shopping Recife, para todas as meninas que sempre me recebem com muito carinho, viu? Um beijo, muito obrigada. E um beijo também, que eu não posso esquecer, para Rosa Bandeira, tá? Que colocou os cílios aqui da pessoa, né? Para ficar com olhar divino, né? Tá aí, ó, @olhar_divino, _, não, gente, tem um bicho aqui na frente, @divino_, olhar, tá aí o número, gente. Ela faz um trabalho maravilhoso com sobrancelhas e com cílios, tá? Então, você pode ligar para a Rosa Bandeira,
que ela vai atender vocês com o maior carinho, tá? Vamos voltar a falar de quiropraxia aqui com o Dr. Paulo Couto. Já estou aqui, Veiga. Já estou aqui com a Gabi. A Gabi vai deitar e a gente vai fazer demonstração, né, doutor? Agora me responde uma coisa. Tem muita gente que se incomoda muito, né? Fala muito de dores no ombro, no pescoço, né? Até por conta do celular, né, doutor? Dor de cabeça. Tem como fazer primeiro uma demonstração? Como faria para melhorar? Tem sim. É importante lembrar... Vem, Gabi, pode deitar aqui, por favor. Gabi vai deitar. É importante lembrar que essas dores de cabeça, elas não são causadas apenas pela posição, mas elas são causadas também por trações no tubo dural, que eles vêm desde a região sacral, desde a região mais baixa da coluna, até a região mais alta. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tratar como um todo a coluna. Então a gente vai fazer algumas manipulações da região mais baixa da coluna, que é do sacro. Então deita para cá, por favor, fica de lado. Vou fazer uma manipulação do sacro. Então a gente posiciona, não é? Deixa eu mandar um beijo pro meu irmão que está assistindo. Ele faz faculdade de fisioterapia, viu, doutor? Ah, que legal. Vou perrear você logo mais aí. Legal, muito bom. Então, pois bem, eu acho que é interessante também que as pessoas elas se assustam um pouco com o barulhinho que faz, não é? Quando a gente faz as manobras, faz um pequeno barulhinho, mas isso aqui é normal. É normal. Muitas vezes a gente não procura o barulho, né? Ele vem naturalmente, tá? A gente chama de cavitação, tá? Isso não quer dizer que deu certo ou não a manobra, tudo bem? Tudo bem. Mas a gente então traz o paciente, então eu vou fazer uma manobra do sacro. Então, corrigimos o sacro, pode virar de barriga para cima. Cruza para fazer dog. Vamos agora na torácica, na região torácica. Então, levanta a cabeça. Isso, a gente vai trazer ela aqui. E vai fazer uma manobra. Respira. Soltou. Ok. E na cervical, onde a gente vai fazer principalmente em C2, que é bem relacionada com a dura mater. Relaxa a cabeça. Então são manobras bem fáceis. Ok, do outro lado. Ok. Pronto. E aí a gente consegue então equalizar toda a região da coluna vertebral. Tá bem? Ai, gente, que bacana. Essa é uma parte importante. E isso nós temos a capacidade de ver também. Existem algumas técnicas que a gente chama de Daddy Field Leg Check, que são para a gente equalizar a altura do tamanho dos membros dela. Não te mostrei antes, mas muito provavelmente ela tinha alguma alteração do tamanho, que aí quando a gente repara agora está totalmente corrigido. Olha aí, que bacana. E o tratamento é assim. Simples, né? É, bem simples. E existe, pelo que eu estou notando, vem pra cá, doutor, pra gente ficar enquadradinho, existe uma grande relação, né, entre o profissional, não é, uma proximidade, tem que ter. A gente explica para o paciente primeiro qual é o objetivo da manobra, né? Porque a gente tem bastante contato, realmente a gente tem bastante contato corporal, corpo a corpo. E é importante que a gente explique para o paciente o que a gente vai fazer e muitas vezes o paciente que tem dor, não é? Ele vai compreender, então isso normalmente não tem problema nenhum. Agora, antes da pessoa buscar fazer a quiropraxia, são solicitados alguns exames? É necessário? Sim, normalmente eu peço radiografia, então a gente tem a espinografia, onde a gente vai ver as posições que as vértebras se encontram, né? E existem técnicas para a gente ver não só a região da coluna lombar ou torácica ou cervical, mas também da pelve, né? E algumas vezes a gente pode pedir também radiografias de outros lugares do corpo. Outra coisa que eu peço bastante também são alguns exames de sangue, né? Eu peço muito vitamina B, vitamina D, que tem algumas relações com alguns órgãos que podem ser os causadores daquele complexo de subluxação, né? Normalmente as principais lesões são lesões hepáticas, são lesões de estômago, enfim, né? O esôfago é um grande centro de lesão, né? E que pode dar aquelas dores cervicais que são bem importantes e que são bem comuns, não é? Verdade, viu, doutor? Ó, deixa eu mandar beijo para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Arthur Rian, Simone Porpino. Beijo, Si. Tô esperando você me pegar aqui pra gente fazer as fotos da Visual Moda, viu, mulher? Tô aqui esperando. Danley Cavalcante, meu irmão, tá perguntando aqui, tá aproveitando para se consultar. Legal. O medo que o paciente tem pode prejudicar a manobra, doutor? Sem dúvida. Agora, uma coisa que tem que ser levada em consideração é que as manobras que a gente faz, chamam-se manipulações, elas são feitas de forma rápida
e com uma amplitude bem curta, né? Então, uma alta velocidade e uma amplitude curta. Isso faz com que a gente trabalhe abaixo do sistema de alerta do paciente. Então, a gente não dá tempo para o paciente segurar, né? Que é diferente de a gente fazer movimentos mais lentos, e aí o paciente, se ele sente dor, a gente ativa esse sistema de alerta do paciente, ele segura, ele contrai e você não consegue fazer o tratamento, né? Uma das maiores vantagens das manipulações é exatamente a gente trabalhar abaixo do sistema de alerta do paciente, podendo fazer as manipulações e antes que ele perceba que vai acontecer, né? Isso é bastante interessante. Então a dica seria, por isso que o senhor falou que gosta de explicar antes aquele movimento. Sempre. É né, muito para o paciente importante. não ficar nervoso e não Muito ficar importante. tenso. Muito né? importante. E claro, o paciente, existem pacientes que eles se adequam e se adaptam muito bem a esse tipo de terapia. E tem alguns pacientes que realmente eles não gostam, que eles não se adaptam. E a gente detecta, a gente consegue identificar isso com muita facilidade. E aí existem outras técnicas que a gente pode usar sem ser as técnicas manipulatórias, não é? Se tratando de problemas articulares, né? Eu conheço muita gente, teve aquela fase de chikungunya, né? Sim. Então tem muita gente que até hoje sofre com dores articulares devido à chikungunya. Tem como amenizar isso na quiropraxia? Sem dúvida. A quiropraxia melhora bastante as dores da chikungunya. Os relatos que a gente tem, principalmente para aqueles pacientes que chegam no consultório, são relatos de pacientes que têm dores há 6 meses, tem pacientes que têm dores há 1 ano. Verdade, eu também ouço muito. E as manipulações, elas são incrivelmente, elas são como um boom que a gente faz no sistema nervoso do paciente, que leva as informações de dor. Né? E aí, quando você faz a gente chama isso de ictus, né? Então a gente dá um susto nesse sistema nervoso, que é aquele canal, que é o canal direto que leva as dores para os músculos dos pacientes. E quando a gente faz esse ictus, então a gente faz esse susto no sistema nervoso, ele desliga esse sistema e o paciente fica completamente sem dor. É muito interessante, é bastante interessante, bem legal. Olha aí, que bacana. Tem muita gente também, doutor Paulo, que trabalha muito tempo ou sentado, né, ou muito tempo em pé. Isso. É bacana estar fazendo, a gente pode fazer como prevenção, a gente não tem nenhum problema, mas a gente está sentindo umas dores que são normais devido ao trabalho, pode estar fazendo por prevenção? Claro, inclusive a filosofia da quiropraxia, ela tem imbuída no seu princípio realmente a prevenção. E o que se diz é que dentro da teoria da inteligência inata, existe o que a gente chama de inteligência educada. A inteligência educada é o quê? É aquilo que a gente passa no dia a dia. Então, se eu tenho aquela experiência de passar o dia inteiro sentado, o meu corpo ele vai se adaptar àquela posição. E aí, daquela maneira que eu lhe disse, se eu não estou preparado, se meu corpo não está em equilíbrio, ele vai receber essas informações e vai se adaptar de uma maneira ineficiente, que é uma das principais causas das doenças. Não é? Mas se meu corpo está equilibrado, e esse corpo para equilibrar, nada melhor do que você tem sempre as informações de fluxo nervoso, os fluxos neurais, sempre livres e de maneira bastante eficiente. Isso faz com que você facilite, né, o seu corpo a se manter saudável, vamos chamar assim. Eu estava comentando aqui que a Gabi, né, tá numa posição bem disputada aqui hoje, viu? Porque os meninos aqui, a Aninha, tava todo mundo querendo fazer quiropraxia. Acho que quando terminar o programa, o doutor vai ficar aqui por umas 2 horas. Não tem problema. Fazendo quiropraxia em todo mundo. Né, Tony? Tony apareceu. Ele tá fugindo. Tony, você queria, não era? Tava pedindo, disse que sentia muitas dores, fica andando aqui o tempo todo na Cine TV. É muito bacana, gente. Deixa eu mandar mais beijo aqui pra Rosa Maria. Ih, gente, parou tudo aqui no meu celular. Mas, ó, um beijo pra Rosa Maria. Ela tá perguntando se esse procedimento dói. Se tem algum movimento que possa doer. Não, né? Não. As manipulações, elas não doem. Elas não devem doer. Se o indivíduo sente dor, é porque alguma coisa saiu errado, né? É por isso que é importante o profissional que trabalha com quiropraxia e que trabalha não só com a quiropraxia, mas algumas outras técnicas que se utilizam das manipulações, que tenham um treinamento e que esse treinamento seja nas escolas credenciadas. No Brasil, por exemplo, nós temos a ANAFIC, que é a Associação Nacional de Fisioterapia Quiropráxica, que é a grande responsável pelo treinamento da gente. Então, eu passei por um treinamento de, no mínimo, 3 anos de bastante manipulação, onde a gente tem lá um programa de educação continuada, e esse programa de educação continuada, ele começa com um curso de 100 horas, e desse curso de 100 horas a gente tem um outro curso
de 500 horas, e depois desse curso de 500 horas nós temos vários cursos pequenos que são específicos de técnicas. Então nós temos Gonstead, Thompson, Derek Legfield, Jack. Então nós temos várias outras técnicas que a gente vai agregando conhecimento a essas técnicas de base, para que a gente possa aí sim fazer 1.500 horas de treinamento, e depois de fazer essas 1.500 horas de treinamento a gente consegue pegar o diploma então de especialista em quiropraxia. Porém, nós temos o Master em Quiropraxia, que aí nós temos que trabalhar aí com pelo menos umas 5.000 horas de treinamento comprovado, e é importante que a gente faça quiropraxia com aqueles especialistas que são credenciados pela ANAFIC e que hoje no Brasil, pela resolução 220, desde 2001, a quiropraxia é de competência do fisioterapeuta. Isso é muito importante falar, tá? Nós temos no Brasil hoje alguns cursos de graduação em quiropraxia. Nós temos 2 cursos de graduação, que é a Fivale e a Embi Morumbi, em São Paulo, Fivale no Rio Grande do Sul. E que, assim, existe alguma celeuma, né, sobre isso, que eu não quero me colocar agora em relação a isso. Mas aqui é importante saber que no Brasil, dentro da resolução 220 e ratificado pela resolução 399 de 2011, que o fisioterapeuta é aquele profissional no Brasil que deve e que é competente para poder fazer as manipulações em quiropraxia. Isso é importante falar. Muito importante, doutor. Agora você falou sobre isso. Vamos então falar quais são os principais riscos que uma pessoa, né, que vai buscar a quiropraxia está fazendo com um profissional que não é especializado, que não é credenciado. O que pode acontecer com essa pessoa? Olha, veja só. Pode piorar o problema, né? Foi como eu falei. Se eu já tenho um complexo de subluxação instalado, né, e eu não identifico isso de forma eficiente, como eu falei para você, a quiropraxia é uma profissão da área de saúde que tem como principal objetivo avaliar para poder tratar, para que o indivíduo possa ficar bem, né? Então, se nessa fase eu avalio errado, eu vou tratar com certeza errado. Não é? Então, o organismo ele já está com dificuldade para manter a sua saúde. E se você faz algumas manipulações, alguns procedimentos que são inadequados, o corpo ele vai entender isso, que é de uma forma como agressão, e sem dúvida nenhuma a coisa não vai andar bem. Né? Não vai andar bem. Olha aí, então fica aí o alerta, viu, para você que quer buscar aí a quiropraxia. A gente vai, os meninos vão colocar já o número aqui do Dr. Paulo, a gente esqueceu de pegar, né, doutor? Não tem problema, gente. Você fala? Falo os meninos sim. Anotarem? Eu tenho o meu consultório, fica lá no bairro da Madalena, aqui em Recife, e você pode ligar para o 99723 4463. 99723 4463. 4463. Os meninos vão botar já aqui rapidinho, eles colocam. Agora, se tratando de cólica, né? Cólica menstrual, gente, é uma coisa que a gente sofre, né, amiga? A gente sofre muito. Tá aí o número, viu, gente? Pode anotar, aperrear bastante aí o Dr. Paulo Veiga. Conversa direto comigo. Verdade. Olha, então fala pra gente que a quiropraxia vai amenizar a cólica, que eu começo amanhã essa sessão. Veja só, Dani, a gente apresentou um trabalho no Congresso Internacional em Salvador no ano passado. Foi exatamente, por coincidência, foi exatamente sobre infertilidade. Só que no progresso da infertilidade, existem algumas alterações cujas mais comuns nas mulheres são a endometriose e os cistos no ovário, não é? E isso leva a várias disfunções hormonais. Na verdade, o cisto ovariano, né, o cisto no ovário e as disfunções uterinas, elas são vítimas de alterações hormonais que são causadas principalmente na glândula hipófise, lá em cima. E eu tenho as vértebras que são relacionadas diretamente com o ovário, com os ovários e com o útero, que são aquelas vértebras mais baixas. Então eu tenho lá L1, L2, L3, e aí que são relacionadas principalmente com os nervos esplânicos pélvicos, ou os nervos lombares, e que a gente pode, então, manipulando essas vértebras, ter algum efeito, então, lá na região de alvo, que seria, por exemplo, os ovários e o útero, que na maioria das vezes fica super congestionado, e isso é muito legal. E automaticamente a gente manipulando o C2, como nós fizemos aqui no início do programa, vocês viram, nós conseguimos então equalizar o distúrbio hormonal que eventualmente essas meninas podem vir a ter. Verdade, doutor. Melhora muito, bastante, viu? Bastante. Olha aí que bacana, gente, pra mulherada que tá assistindo aí o programa. Deixa eu mandar beijo aqui pro Joque Souza, meu telefone voltou a pegar. Neidinha Santos, grande beijo pra ela com muito carinho.
Monique Santos, Monique Silva, está dizendo que tem muita dor na coluna, então corre aí, liga para o Dr. Paulo Veiga, né? E marca a tua sessão de quiropraxia que vai dar uma aliviada. Né? Esses procedimentos, eles estão vindo para cá. Lá fora existe também, doutor? Tem. A quiropraxia, ela... É bem utilizada. O David Palmer, que eu falei que foi o criador da quiropraxia, ele, apesar de ser canadense, ele foi radicado lá nos Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos a quiropraxia é bastante forte. Bastante forte. Ela é mais forte, inclusive, que algumas outras técnicas que existem, né? E alguns países europeus, então no próprio Canadá, são cursos de graduação, então são níveis superior, de nível superior e que é bastante disseminado, bastante conhecido. Né? Agora, é verdade que a quiropraxia ela pode prevenir doenças? Sem dúvida, como nós falamos para você, por conta da inteligência inata, né? Você faz as manipulações e o corpo, então, ele entende qual é aquela posição que ele tem que se adequar, se mantendo saudável, sem dúvida nenhuma. Olha aí, que bacana, gente. Então, eu vou terminar o programa porque a gente está com o horário estourado, né, meninas? Mas eu quero agradecer muito ao Dr. Paulo Veiga. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Quero agradecer a modelo Gabi, linda, está fazendo sucesso aqui na internet. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você que nos acompanhou, viu? Estava aqui acompanhando o Papo de Saúde. Muito obrigada. Aproveita para curtir a nossa página. Acesse o Instagram do Papo de Saúde, que é o @Papo de Saúde no ar. Coloca aí na sua lista aí o nosso e-mail também, que é o programa papodesaude@gmail.com. Manda pra gente aí dicas de temas pra gente trazer pra cá, tá? E lembrando que sexta-feira você tem um encontro marcado comigo aqui de 5 horas. A gente vai falar sobre alimentação infantil. Então, as mamães, fiquem ligadas aí no nosso programa, tá? Um grande beijo, Cine TV, futuro é aqui.